Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo nosso vídeo aí. A ideia do vídeo de hoje é explicar um robô que eu escrevi aqui com base em Martingale, né? Eu chamei ele de Expert Martingale 4. Depois eu vou explicar para vocês por que eu coloquei a palavra 4, mas, né? O número 4 na verdade não é nem palavra. Mas assim, foi só porque ele vai entrar até 4 contratos. Mas depois eu acabei percebendo o seguinte, não necessariamente 4, vai depender obviamente do usuário, né? Mas se você começar com um contrato e você perder, ele vai entrar na próxima vez com 2 contratos. Se ele perder novamente, na próxima vez ele vai entrar com 4 contratos. Então eu chamei ele de Expert Martingale 4 porque ele vai entrar até 4 contratos. Mas de todo modo ele vai entrar só 3 vezes, né? Porque a primeira vez com 1, a segunda vez com 2 e a terceira vez com 4. Se nessas 3 vezes deu ruim, ele vai entregar o prejuízo e vai voltar para 1, tá? Então essa é a ideia. Mas tá, como é que eu vou utilizar o Martingale? Eu não vou ficar entrando indiscriminadamente, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer as entradas com base na média, mas uma média muito curta, uma média de 2 períodos só, exponencial, mas de 2 períodos só. Isso quer dizer o seguinte, o robô é um robô scalper, ele não vai ficar muito tempo na operação. Tocou na média, ele sai. Vai haver algumas situações, inclusive essa conta que está aberta aqui é uma conta demo da XP, e hoje nós estamos, hoje é que dia? Hoje é 23 de 5 de 2009, agora é 12 de 7. Hoje, sozinho, sem colocar a mão, ele fez R$ 172. Tá vendo que ele perdeu, ganhou, perdeu, e está com saldo de R$ 172. Por quê? Porque acontece algumas vezes, igual aconteceu aqui, ó, do robô entrar e o preço dá uma disparada de 270 pontos, certo? Então, nessas situações, o robô tem duas configurações básicas. Primeiro é a seguinte, se isso aqui disparar e for, sei lá, 500 pontos, quando chegar em 300, deixa eu ver aqui, em 300 pontos, aqui ó, stop loss 300 pontos, ele entrega, certo? Se por acaso o preço for a favor e chegar a 50 pontos, sem tocar na média, ele também entrega os 10 reais no caso do contrato. Olha aqui, ó, aconteceu agora, o robô acabou de entrar, e por sinal a XP deu uma travadinha básica, né? Mas conta demo é isso mesmo. Então o robô acabou de entrar e vamos ver o que ele vai fazer. Se por acaso o preço for contra, a hora que ele tocar na média ele entrega. Ele entrou na primeira vez com um contrato, olha lá, o preço está indo contra. Ele vai entregar com prejuízo. Se o preço for a favor, ele entrega com um lucro de 10 reais, que é o máximo. Nesse caso aqui, olha só o que o preço fez. O preço saiu daqui, foi 156 pontos, agora foi 223 pontos. Ou seja, é uma situação ruim. O robô já está com 17 reais de prejuízo com um contrato. Vamos ver, provavelmente ele vai entregar esse prejuízo aí, hora que tocar na média, se o preço disparar, você está vendo aqui a quantidade de pontos, ó, se o preço disparar para 300 pontos, ele vai entregar, né, com 60 reais de prejuízo, já está em 100, né, e se o preço tocar na média, ele entrega com prejuízo. Nós estamos com 172, provavelmente ele vai entregar com prejuízo, vamos ver o que ele vai fazer. Então a ideia é bem simples, tocou na média, ele fez uma venda aqui, e essa venda, agora que a gente vai ver como é que é o critério de entrada, aqui ó, é pela média simples, né? Então a média de 2 e uma distância da média de 20. Deu a distância, não precisa fechar o candle, olha, já saiu, vamos ver quanto que ele fez aqui primeiro. Ele entregou, vamos ver quanto que foi o prejuízo, de 15 reais, tá, entregou. Isso quer dizer o seguinte, na próxima entrada que ele fizer, quando encontrar a condição novamente, ele vai fazer o Martingale, ou seja, na próxima ele vai entrar com 2 contratos. Mas a ideia dos 2 contratos é cobrir os 15 reais? Não. A ideia dos 2 contratos é o seguinte, ou pega 50 pontos ou toca na média. Então não é necessariamente para cobrir esse prejuízo aqui, tá? Quer ver? Vamos pegar uma situação aqui, olha essa situação. Ele entrou com um contrato, perdeu R$1. Entrou com 2 contratos, perdeu R$6. Entrou com 4 contratos, perdeu 24. Para, né? Melhor não continuar. Então vamos esperar. Voltou para 1. Voltou para 1. Perdeu R$1 na próxima entrada. Se ele tivesse entrado com 8, né?
fizesse o martingale, ele tinha perdido mais aqui, né? Mas de todo modo ele voltou para 1. E como ele perdeu R$1, na próxima ele entrou com 2 contratos. Aí ganhou 12. Tá vendo? A ideia não é cobrir o prejuízo anterior, pessoal. A ideia é dobrar a mão até 3 vezes, né? Até 3 vezes. Para tentar ganhar um pouquinho mais usando a condição normal do robô. Tá? Não é cobrir o prejuízo. Na próxima ele ganhou, nessa ele perdeu. Perdeu R$15 porque o preço disparou. Saiu daqui, foi lá 228 pontos, 230 pontos. E aí, obviamente, não tem como bancar isso. O que ele faz? Entrega com prejuízo. No próximo condição que der, ou seja, 20 pontos da média, sem esperar fechar o candle, né? Ele vai fazer a entrada, só que agora com 2 contratos. Tá. Enquanto isso, vamos fazer alguns backtest aqui para a gente ver. Então, só repetindo aqui as condições. Ele está com esse set original aqui de entrar com um contrato, com a média de 2 períodos só, uma distância de 20. Deu um gain de 50, com a quantidade de contrato ele sai, deu um loss de 300 ele sai. E aí você pode configurar também uma meta diária e uma perda diária. Aí é com o usuário. Mas de todo modo é o seguinte, é importante que você defina uma meta diária. Pelo seguinte, como o robô entra muitas vezes, aqui ó, para a gente ter uma ideia, olha o tanto de vezes que ele entrou. Ó. Olha só. Isso quer dizer o seguinte, ele vai pagar muita taxa. Então é importante que você, mesmo que ele ganhe, igual está aqui, ó, ele vai pagar um X taxa. Então nesse caso aqui provavelmente deve estar uns R$40 já de taxa. Então o que acontece? É melhor que você tenha uma meta, que ele bate naquela meta, para e paga as taxas do dia e pronto. Porque se ele ficar, eventualmente, não perde e ganha durante o dia inteiro, pode ser que você vai pagar muita taxa e acaba não compensando, né? Então é bom que você tenha uma meta. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu já estava com R$207, salvo engano aqui. Olha para onde ele voltou, para 157. Por quê? Por causa que ele teve perdas, olha aqui, ó. Perdeu 23, depois perdeu 8, aí ganhou 20. Com 4 contratos, né? Aí perdeu 6, perdeu 1, perdeu 6, perdeu 24. Tá vendo? Ó, tá 200 e pouco. Ah lá, ó, já fez a outra entrada. Dessa vez com 2 contratos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos dar um zoom aqui. Se ele subir, ele vai entregar o prejuízo, mesmo com os 2 contratos. Se ele baixar 50 pontos, ele ganha, ou se tocar na média. Nesse caso, tocou na média. O que aconteceu? Ganhou só R$4. Tá vendo? A intenção não é cobrir o prejuízo anterior, pessoal. A ideia é aumentar a mão com a mesma condição para que no próximo lucro, né, ele seja o mais compensador possível. De todo modo, a ideia é o seguinte. Como uma condição de entrada e saída que acerta cerca de 70%, 78%, que é uma estatística que eu fiz aqui. Então, o que acontece? Se ele acerta 70 e poucos por cento das vezes, então ele pode errar, eventualmente, nas outras 22, 28% das vezes, ok? Só que quando ele erra, na próxima ele entra. Então, existe novamente a possibilidade de 70 e poucos por cento dele acertar. Se ele errar, tudo bem. Na próxima, ele põe mais contratos. Aí já existe 70 e poucos por cento de chance dele acertar. Então, eu estou trabalhando aqui, na verdade, com a estatística. Então, o fractal, segundo a estatística, ele acerta cerca de 72 a 78% das vezes. Então, se é assim, toda vez que ele perder, eu faço uma dobra de mão na próxima vez que ele vai entrar. Não necessariamente para cobrir o prejuízo anterior, mas para que ele use da estatística de 72 a 78%, para que com mais contratos na mão, ele possa eventualmente cobrir os prejuízos que ele vem tomando. Mas lógico, esse martingale ele não é indiscriminado. O que ele vai fazer? Ele vai entrar uma vez com um contrato, duas vezes, a segunda vez com 2 e a terceira vez com 4. Se você vir aqui na condição, olha lá, ele entrou mais uma vez e como ele tinha ganho 4, então dessa vez ele entrou só com 1, né? Não houve perda, então dessa vez ele entrou só com 1. Tá com R$161, se ele bater os 10 aqui, ele sai, olha lá, encostou na média, saiu, ganhou, quanto aqui, vamos ver, ganhou R$6. Beleza? De todo modo é o seguinte, ó, se você vir colocar aqui
2 contratos, ou 5, o que for, o que ele vai fazer? Vamos colocar 5 contratos. O que ele vai fazer? Na primeira entrada, ele entra com 5. Na segunda, ele vai entrar com 10. E na terceira, ele vai entrar com 20. Isso quer dizer o seguinte, se você colocou um contrato, ele dobra para 2, depois dobra para 4. Se você colocou 5, ele dobra para 10, depois dobra para 20. Então, só essa questão aí, tá? Beleza? Vamos fazer uns backtests aqui, só para a gente ver como é que ele se comporta durante o dia. Lembrando, pessoal, backtest, conta demo e conta real tem algumas diferencinhas, né? Eu estava colocando aqui a conta real e a conta demo ao mesmo tempo, as duas, para a gente ver o que uma faz, o que a outra faz. Já aconteceu, né, de na conta demo ele entrar num determinado local, na conta real entrar em outro local, tipo 15 pontos de diferença, 10 pontos de diferença. Aconteceu também dele entrar na conta demo e na conta real não entrar. E aconteceu também de entrar na conta real e não entrar na conta demo. Então, o fato de ser scalper, né, ser muito curtinho, então ele vai ter esse problema da variação do spread do seu servidor, da sua latência, do servidor da sua corretora. Então, isso vai depender, porque as operações são muito curtinhas. Então, entra, já sai. Você pode ver aqui, ó, que a maioria das operações, ó, é de menos de um minuto, ó. Ele entrou aqui com, sei lá, 57 segundos, já saiu com 3 do outro candle. E os candles aqui, lembrando que os candles são de 1 minuto. Então, o que acontece? Ele não vai ficar muito tempo na operação. As operações são muito curtas. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você não vai tomar um loss gigante. Se por acaso acontecer, e isso pode acontecer, aconteceu nos backtests, de o preço entrar e o preço disparar 500 pontos contrários. Pode acontecer? Pode. Só que nesse caso nós temos uma segurança. Qual que é? Olha, 500 pontos contrato no mesmo candle, né? No mesmo candle ou no candle seguinte. Então, se acontecer, você tem a segurança de chegar em 300 pontos e você stopar, certo? Ou se você configurar um stop diferente, sei lá, 200 pontos, você que vai ver. Por exemplo, ontem eu deixei minhas contas ligadas e saí de manhã. Quando eu voltei, minha conta real havia tomado um loss de 300 pontos com os 4 contratos. Então, ele fez o martingale com um contrato para 2, não deu certo, fez para 4, e aí o preço disparou, e aí, quando disparou, ele tomou um loss de 300 pontos com os 4 contratos. Quando eu cheguei, a conta estava com prejuízo de R$180. Beleza, de todo modo, eu deixei ele ligado, e quando eu voltei, ele já tinha cobrido os R$180 e já estava com uns 70 e poucos de lucro. E no final do dia acabou fechando com 200 e alguma coisa de lucro na conta real. Isso quer dizer o seguinte, ele não vai tomar um loss gigante, tá? Ele não vai quebrar sua conta. O algoritmo não foi feito para poder ficar aberto o tempo todo. Então, ele vai entrar nas operações, se der prejuízo, ele entrega e pronto. Se der lucro, ele sai. Então, nós temos duas seguranças aí. Primeiro, tocou na média, entrega. Está com lucro ou prejuízo, fechou, entrega. Se não tocou na média e ainda assim deu um lucro de 50 pontos, ele sai. Se deu um prejuízo de 300 pontos, ele sai. Tá? Então é isso. Vamos para os backtests. Vamos escolher um dia aleatório aqui. Hoje é que dia? 23 de abril. Opa. 23 de abril não, 23 de maio, né? Vamos pegar o dia 20 de maio. Segunda-feira. Dia 23 de maio. Vamos ver o que aconteceu segunda-feira. Deixa eu parar aqui para a gente enquadrar o negócio no lugar certo. Aqui assim. Isso. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Primeira operação. Tomou prejuízo. Segunda operação, tomou prejuízo. Olha só, tomou um loss aqui de 50 pontos. Deve ser os 50 reais, deve ser os 300 reais que ele... Os 300 pontos, né? Ó, tá perdendo 18 reais. Vamos dar um mais lento um pouquinho. Vai.
Olha lá, entrou, perdendo R$18, perdendo 17. Vamos colocar mais rápido, tá muito lento isso, né? Vamos ver, perdendo 17, perdendo 20, olha só o desespero, né? Aí continua perdendo 10, perdendo 10, 10, 7, ganhando 3, ganhando 11, 13, 19, perdeu, tá com 24, 26, 10, 50, 50, 56, 61. Isso é às 10h30 da manhã, né? 74, 80, 90. Opa, perdeu um pouco. 66. Nossa, olha essa tendência maluca. 29, tá perdendo. 56, 67, 66. Chegou em 100, a gente vai parar, né? Ó, chegou em 100, a gente para. Isso é 11h25. É aquilo que eu falei pra vocês, pessoal. Olha que hoje ele teve umas perdas grandes, né? Nesse dia, ó, R$61, que é os 300 pontos, né? Com um contrato. Que hora que foi isso aqui? Deixa eu ver o horário aqui. 10h53. 10h53. Cadê você? 10h59, 10h53. Vou colocar maiorzinho aqui pra gente ver. Aqui, ó. Acho que é isso aqui. Não. É esse aqui, ó. É esse mesmo, ó. Perdeu 300 pontos, cara. O preço disparou em 3 minutos, 300 pontos. E aí, sem tocar na média, hein? A hora que tocou na média, ele entregou. Beleza? Então, R$104 nesse dia. Vamos colocar uma meta, né, de R$100. Voltando aqui, cadê? Vamos colocar uma meta de R$100. Cadê? Meta de lucro, R$100. Vamos ver outro dia. Vamos ver o dia, sei lá, 21. 15, 5 menos 17, mais 7, mais 15, 21, 33, 24, 52, 39, 65, 78, 100. Parou. Que hora que foi? Às 9h17, não, né? Às 9h56. Beleza, pessoal? Entenderam a ideia, né? O importante aqui é o seguinte, é que você não vai ficar posicionado muito tempo na operação. São scalpers, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Vai pagar muita taxa? Vai. Mas o importante é que você não fique na operação. Tocou na média de 2 períodos só, você sai e fim. Beleza? Deu para entender a ideia, né? Então, qualquer novidade é só chamar. Deixa eu só ver como é que está o nosso robô lá. Ele está com 172 agora. Vamos voltar aqui. Da hora que a gente começou, ele tinha perdido aqueles R$15, ganhou 4 nessa e ganhou 1 nessa. Olha só que interessante, ó, ele entrou com 5 contratos. Por quê? Porque eu mudei para 5 aqui, né? Lembra? Mudei para 5. Então na primeira operação ele ganhou R$5. Ou seja, ganhou só um tique, né? Porque o preço está consolidando aqui. Olha só, vamos ver quantos pontos que dá. 100 pontos para lá, 100 pontos para cá. E aí a distância é pequenininha. Beleza, pessoal? Então, lembrando que a ideia é entrou pela média, sai pela média, mas fazendo o martingale, considerando a estatística de 72 a 78% de acertos. Beleza? Abraço, qualquer coisa chama aí.